Bem-vindos de volta. Na aula passada nós falamos sobre algumas questões da nossa realidade, falamos sobre alguns tipos de violência que nós presenciamos e nessa aula de hoje vamos continuar falando sobre o conhecimento da realidade, certo? Vamos falar sobre algumas outras questões de violência e vamos falar como é que a religião responde a esses atos de violência, certo? Essa aula é a aula de número 5, me desculpe aí no slide ficou a aula de número 4, mas é a nossa aula de número 5 de ensino religioso, ok? Vamos falar um pouco mais sobre essas questões da realidade. O texto 3 ele vai trazer a violência na escola, uma terceira forma de violência, que acontecem também em muitas realidades. Não sabemos se acontecemos na nossa realidade, mas se a gente fosse atentar também aos dados, vemos que a violência na escola é muito presente. Vamos ao texto. Quando a gente fala de violência da escola, a gente sempre lembra da questão do bullying, que é exercido por um ou mais indivíduos, causando dor e angústia com o objetivo de intimidar ou agredir outra pessoa. É um termo da língua inglesa que se refere a todas as formas de atitudes agressivas, seja elas verbais ou físicas, intencionais e repetitivas, que ocorrem sem motivação evidente e são exercidas por um ou mais indivíduos. O que é que ela vai causar? Dor, angústia, e o objetivo é somente intimidar e agredir a outra pessoa, certo? O bullying ele vai se dividir em duas características. Ele vai se dividir em um bullying direto, que é a forma mais comum entre os agressores, e o bullying indireto, sendo essa forma mais comum, tendo característica o isolamento social da vítima. Em geral, a vítima teme o agressor em razão das ameaças ou mesmo a concretização da violência física ou sexual ou a perda do meio de subsistência. O bullying é um problema mundial, podendo ocorrer em praticamente qualquer contexto na qual a pessoa interaja, tais como escola, faculdade, família, mas pode ocorrer também no local de trabalho e entre vizinhos. Pessoal, só que muitas vezes nós comentamos sobre bullying, comentamos sobre essa palavra e vemos que ela é tratada como brincadeira, né? Principalmente quando existem piadinhas na nossa sala de aula, piadinhas entre integrantes da nossa família, piadinhas com o vizinho. Isso é a prática do bullying, isso é a prática de aceitação para essas ações de violência, né? Aqui eu trouxe para vocês que o bullying ele não é brincadeira, certo? Não é brincadeira. Quando você começa a não respeitar, nós já falamos um pouco sobre isso, quando você começa a não respeitar a forma de pensamento das outras pessoas, a forma de agir, a forma de se vestir, a forma de falar de outras pessoas, e você começa a comentar, mesmo que você pense que é de forma inocente, isso pode estar ferindo o seu colega, certo? Os autores das agressões geralmente são pessoas que têm pouca empatia para com o próximo. Normalmente são pessoas que estão em famílias desestruturadas, famílias que incentivam essa prática do bullying, em que o relacionamento afetivo entre essa família, entre os seus membros, é precário ou é escasso, né? E por outro lado, quem são as pessoas que recebem essa agressão? Geralmente são pessoas que não conseguem muito se socializar com as outras, ou pessoas que têm baixa capacidade de reagir a determinadas brincadeiras entre aspas, ou de fazer cessar esses atos prejudiciais. Normalmente nós vemos que pessoas que são vítimas de bullying são pessoas que
são mais na delas, são pessoas mais silenciadas, são pessoas mais tímidas, são pessoas que têm um certo medo à reação, que têm um certo medo de ir lá e encerrar com determinados tipos de brincadeiras, mais uma vez trago entre aspas, porque bullying não é brincadeira. Então, no Brasil, uma pesquisa realizada em 2010 com alunos de escolas públicas e particulares revelou que o bullying é comum em alunos entre quinta e sexta série. Apresentou também 3 das maiores cidades com incidências nessa prática, que é Brasília, Belo Horizonte e Curitiba. Os atos de bullying, e agora a gente fala em questões de lei, eles vão ferir o Código Civil, certo? Que determina o ato ilícito que cause, qualquer ato ilícito que cause dano a outra pessoa, e vai gerar o dever de indenizar também essa pessoa que sofre vítima desse bullying. A escola, ela deve ser um lugar de formação de ética, da moral dos alunos, dos professores ou demais funcionários. A violência é um problema social, mas que nós devemos no dia a dia trazer ideias de respeito ao próximo através de atitudes que levassem à amizade, à harmonia e integração das pessoas, visando atingir os objetivos propostos no projeto político-pedagógico da escola. Então você deve fazer a sua parte. Nesse texto aqui que eu acabei de ler para vocês, ele explica por que nesse momento, por que o ensino religioso e por que as escolas acham importante trazer questões como violência para serem trabalhadas. Porque normalmente coisas assim acontecem, como eu mostrei para vocês, sobre as drogas, sobre a violência contra a mulher, sobre a violência na escola. Normalmente coisas assim estão acontecendo à nossa volta e a gente finge não ver ou então não reconhece. Então, eu trouxe para vocês alguns pontos para que vocês se atentem daqui para frente e vejam que atitudes assim são consideradas erradas. Eles vão ferir também o direito da pessoa, certo? Os direitos que a pessoa tem, né? De ser respeitado, de ter dignidade, de que ela não deve, você não deve realizar ato ilícito nenhum contra determinada pessoa, certo? Porque senão você deve pagar por isso. Então, essas questões de violência devem ser repensadas antes de ser praticada, certo? Atividade. Eu queria que vocês promovessem uma campanha para a conscientização da não violência. Como é que vocês vão fazer isso, pessoal? Eu gostaria que vocês fossem providenciando, né, alguns textos, algumas imagens a respeito da não violência no nosso dia a dia. Seja ela qualquer uma dessas que eu comentei com vocês. A violência contra a mulher, violência quando a gente fala sobre as drogas, ou o bullying na escola. Procurassem imagem, procurassem textos, procurassem vídeos e começassem a montar uma pequena campanha sobre essa não violência. Depois que você armazenar tudo isso, eu gostaria que vocês fossem montando slides, certo? Montando slides com essas imagens, com esses textos, com esses vídeos, com músicas, e fossem armazenando, guardando, feito essa campanha, armazenando no computador de vocês, e aí no momento específico a gente vai começar a analisar essa campanha para a conscientização da não violência. Não se preocupem. As atividades que foram propostas até aqui, pessoal, eu propus para vocês, mas eu ainda não cobrei para que vocês me entregassem. Nós estamos procurando um espaço mais adequado para a gente conseguir debater sobre esses assuntos, tudo bem? Então, façam todas as atividades que eu passei até então, estejam atentos, realizando,
fazendo essas atividades, deixando armazenado para no momento oportuno eu cobrar de vocês para que vocês me entreguem, certo? Então, dentro do ensino religioso, o que é que se fala sobre o combate com a violência, a melhor forma de combater a violência? Muita gente tem a ideia de que é preciso combater a violência com mais violência ainda. Corrigir a injustiça castigando quem é injusto. Enfim, melhorar o mundo com armas e guerras e com o poder dos mais fortes. Poucas pessoas acreditam na força que o amor traz. No entanto, muitos homens e muitas mulheres que realmente mudaram a sociedade humana não possuíam exércitos nem mataram ninguém. Ao contrário, alguns até morreram pela paz do mundo. Como eles conseguiram fazer isso em um mundo cheio de governos poderosos que sempre existiu, né? Cheio de armas potentes, dinheiro em abundância, poder. Acontece que os governos caem, as armas envelhecem, o dinheiro consegue acabar. Mas a fé verdadeira, o exemplo do bem, as vidas de paz nunca se apagam no coração humano. Vamos primeiro ao exemplo de pessoas, de algumas das pessoas que conseguiram combater a violência com a paz, com o amor, com a paciência. O primeiro exemplo que nós temos é Jesus Cristo. Ele não comandava exércitos, ele não era membro de nenhum governo, mas o amor dele foi tão grande que sua morte foi para o bem da humanidade, certo? Isso foi algo impressionante, que passamos a contar de tempos em tempos no Ocidente, em antes de Cristo e depois de Cristo. A história ficou profundamente marcada com esse exemplo dessa pessoa na nossa terra. Foi um exemplo de amor, de compaixão para com o próximo, até mesmo compaixão com aquelas pessoas que eram injustas com ele. Outro exemplo que a gente traz é o Gandhi, certo? Ele, ao morrer, ele deixou um par de óculos, um par de sandálias, uma túnica, um livro e uma roca de tecer. Era tudo o que ele possuía na sua vida. Mas sua ideia e sua prática de não violência não morreram. Mesmo que ele não deixasse heranças, isso não se fez importante. O que se fez importante foi as práticas diárias de não violência que ele sempre realizava. Ele inspirava Martin Luther King e muitos movimentos de paz ele fez em todo o mundo, certo? Essas pessoas, elas ensinaram justamente que o maior poder que tem aqui na Terra é o amor. Que a maior riqueza que você pode trazer consigo é a capacidade de perdoar o próximo e de amar ao próximo, certo? A única maneira de corrigir a injustiça é sensibilizar o coração do homem para a justiça e converter pessoas injustas em pessoas mais justas. Em vez de punir, é preciso educar essas pessoas. Antes de julgar com crueldade, devemos perdoar com misericórdia qualquer uma dessas pessoas que praticam esses atos. Todo ser humano tem alguma coisa divina dentro de si, e exemplos de amor profundo, como Jesus, Gandhi, ou até mesmo aí na imagem abaixo, o São Francisco de Assis, podem despertar a vontade de ser bom. A violência para com aquele que é violento apenas desperta ainda mais revolta. Praticar não violência não é aceitar tudo calado e deixar de combater o que é errado. É lutar pelo que é certo, mas lutar com meios que tragam a paz. Não lutar trazendo mais violência. É tentar acabar com o erro salvando a pessoa que está errada, certo? Praticar não violência é lutar ainda mais ativamente contra o mal. A não violência é superior à violência.
O perdão é mais poderoso que o próprio castigo. Praticar não violência significa sofrer conscientemente, não se submetendo à vontade do malfeitor, mas empenhando-se com todo o seu coração contra o tirano. Por meio da não violência, um só indivíduo desafiou os poderes de um império injusto e salvou muitas pessoas de injustiça. Embora no século XX tenham ocorrido muitos movimentos pela paz, tivemos também inúmeras e desumanas guerras entre nações e dentro de nações, neste início de milênio, a violência continua presente em todos os setores da sociedade. O caminho para a paz parece ser difícil, mas precisamos procurá-lo. Trazer para vocês, pessoal, dados que mostram que a violência está presente no nosso meio, é necessário. É necessário conscientizar vocês de que a violência está no nosso dia a dia. É necessário conscientizar vocês que essas coisas estão acontecendo e que muitas vezes a gente está de olhos fechados para tudo isso. Ou muitas vezes agimos de forma incorreta. A professora está então propondo que a gente lute contra a violência. Sim, mas como é que a gente deve lutar contra a violência? Tendo São Francisco de Assis, tendo Gandhi, tendo Jesus Cristo como exemplos de pessoas, certo? Que lutaram contra a violência, que lutaram contra o poder, que lutaram contra a ganância com paz, serenidade, com o diálogo, com o amor, certo? Responda. Você concorda que seja possível lutar sem que tenha violência? Por quê? Quais são as armas da violência e quais são as armas da paz? Para você, o que dá mais resultado? A violência ou a paz? Por quê? Sobre a orientação dos seus responsáveis, por favor, faça uma oração ou um pedido pela paz. Peça ao seu ser superior que dê a paz a você, a sua família e a toda a sociedade. Cada um deverá fazer uma reflexão íntima nesse momento. Tem alguma coisa contra alguém? Você consegue perdoar essa pessoa? O que você pode fazer em contribuição à paz? Por fim, eu trouxe para vocês conhecendo a realidade, conhecendo o que foi nos dado em vida, né? E o que é que nós poderemos fazer diante de algumas atitudes. Vamos lá? Você receberá um corpo. Você pode amar ou odiar, mas ele será seu todo o tempo. Você aprenderá lições. Você está matriculado numa escola informal de tempo integral chamado vida. A cada dia você terá a oportunidade de aprender cada vez mais essas lições. Você poderá amar ou considerar idiota e irrelevante. Não há erros, apenas lições. O crescimento é um processo de ensaio e de erros, de experimentação. O experimento mal sucedido são parte do processo, assim como os experimentos que, em última análise, funcionam. Cada lição é repetida até ser aprendida. Ela será apresentada a você sobre várias formas. Quando você a tiver aprendido, poderá passar para a próxima página. Aprender lições é uma tarefa sem fim. Não há nenhuma parte da vida que não contenha lições. Se você está vivo, existem lições a serem aprendidas e ensinadas. Lá só será melhor do que aqui quando o seu lá se torna um aqui. Você simplesmente terá um outro lá, que novamente parecerá melhor que um aqui. Deram para compreender? Os outros são apenas espelhos. Você não pode amar ou odiar alguma coisa em outra pessoa. Você não tem esse direito. A menos que isso reflita em algo que você ame ou odeie em você. Se você tem determinadas atitudes
iguais, ou que você ame ou que você deteste, então você consegue somente enxergá-las em outras pessoas. O que você faz de sua vida é um problema totalmente seu. Você tem todas as ferramentas e recursos que você precisa. O que você faz com eles não é dar conta de ninguém. A escolha é totalmente sua. As respostas para as questões da vida estão dentro de você. Você só precisa olhar, ouvir e confiar. Você se esquecerá de tudo isso e ainda assim você vai se lembrar de tudo isso pelo resto da sua vida. Então, sabendo disso, cuidem do seu tempo maior, que é o seu corpo. Cuidem dos seus principais pensamentos, cuidem das suas atitudes e tentem promover por onde vocês andarem a paz, o amor, o diálogo e tentem promover a não violência entre as pessoas, seja ela a não violência contra a mulher, a não violência contra o homem, a não violência no ambiente das drogas, a não violência na sua escola, na sua faculdade, na sua família, certo? Sempre levando a paz e sempre tendo em mente que se você tem fé, você consegue perdoar, refletir, repensar, achar outras atitudes contra determinados tipos de violência. Comente sobre algo que você aprendeu na realidade em que você vive e que modificou o seu comportamento. Pode ser, inclusive, essa aula de ensino religioso. Ela pode modificar, a partir de agora, o seu pensamento acerca de determinadas coisas. Encerramos aqui a nossa aula, pessoal. Ensino religioso, ele tem muito essa questão de trazer questões para refletirmos sobre elas, refletirmos as nossas atitudes, refletir o que é que está acontecendo à nossa volta e ver o que é que nós podemos fazer tendo como base a fé, certo? Próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre a realidade do nosso dia a dia e atitudes que a religião nos ensina a ter diariamente, ok? Até a próxima aula, fiquem em paz. Tchau!